Olá, finalmente o nosso grande dia chegou. Eu estou muito entusiasmado, muito contente, muito feliz, porque o tema que nós vamos estudar durante este período, ele é de extrema relevância. E nós vamos percorrer pela aliança de Gênesis a Apocalipse. Nós vamos ver os principais pontos, os principais marcos e coisas extraordinárias que farão a diferença na nossa vida estarão diante de nós. Nós queremos uma experiência linda e maravilhosa. E como a gente tem que iniciar no estudo, fazendo uma prece, vamos orar. Querido Deus, amado Pai, neste momento queremos entrar em contato com a Tua vontade, com o Teu sonho, com o Teu desejo, expressos pela Tua aliança. Perdoe os nossos pecados e nos unja com Teu Santo Espírito, para que possamos compreender este tema tão importante. Nós oramos no nome de Jesus. Que maravilha, vamos lá. Você já deve me conhecer, Manassés Queiroz. Eu sou teólogo, publicitário, terapeuta familiar e conselheiro espiritual da Escola Bíblica da Rede Novo Tempo. E é uma alegria, um prazer muito grande. Vamos lá então? Vamos começar com um texto de Êxodo, capítulo 19, versos 5 e 6. Um texto para a gente iniciar. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Para quem vive, então, na aliança do Senhor, se torna propriedade peculiar de Deus. Fará parte de um reino sacerdotal. Será parte integrante também do povo, um povo santo, separado, exclusivo de Deus. Agora vamos lá para o Novo Testamento, Apocalipse, capítulo 1, versos 5 a 7. Preste atenção nesse texto, ele é maravilhoso. Ele diz o seguinte: E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele, glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Pegou aqui o detalhe? Para quem vive na aliança, fará parte de um reino sacerdotal. Nós vimos um texto lá do Velho Testamento afirmando isso. E agora do Novo Testamento, a aliança que passa pela história, pela linha do tempo, continua com o mesmo propósito. Vamos para Jeremias 11, versos 2 e 3 agora. É um texto um pouquinho mais forte, mas vamos lá. Ouvi as palavras desta aliança e falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor de Israel: Maldito o homem que não escutar as palavras desta aliança. Esta aliança que ordenei a vossos pais, no dia em que os tirei do Egito, da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: Dai ouvidos à minha voz, e farei conforme a tudo quanto vos mando. E vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Observou? Para quem não vive na aliança, a maldição. É uma palavra muito forte, mas é um recado que o Senhor Deus está dando para Jeremias. Ele entregou para Jeremias para que Jeremias pudesse compartilhar com o povo. Bom, vamos entender um pouquinho o que significa aliança, essa palavra. Essa palavra no hebraico é
berite, do hebraico, significa acordo, pacto, tratado, compromisso, para reger relacionamentos. Orientação relacional entre duas partes. É isso que significa berite, do hebraico, aliança. Ok? Algumas perguntas muito importantes. Por que Deus quer fazer aliança com o ser humano? Por quê? Segunda pergunta. Quais são os componentes desta aliança? Ou seja, esta aliança é composta de quê? Existem contrafações para esta aliança? Quais são? E, finalmente, por que estudar o tema da aliança? Por que é tão relevante esse tema? Bom, há uma nova aliança que Deus nos oferece hoje que propõe uma experiência exclusiva e que nos motiva a mergulharmos no estudo da aliança. Vejamos a seguir. Quero convidar você para ler comigo um texto. E esse texto, ele é extremamente sensível, é um convite extraordinário. E ele é sustentado pela aliança. Ele tem as bases na aliança. Então, Hebreus 10, versos 19 ao 25. Observe que texto maravilhoso e quanta luz esse texto vai jorrar nesse momento sobre o nosso coração. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Vamos analisar com calma este texto. Olha só, a primeira sentença diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, a intrepidez, a ousadia, a coragem, a bravura para fazer algo muito especial, para entrar no Santo dos Santos, para entrar no lugar santíssimo do santuário celestial. O lugar santíssimo do santuário celestial é exatamente onde fica o trono de Deus e aonde Cristo se encontra neste momento como um juiz, com os braços abertos para receber todos aqueles que querem permanecer com Ele, conectados nele, ligados nele, sob a aliança eterna. São detalhes incríveis e nós, durante esse estudo, nós vamos nos aprofundar nestes aspectos. Então, o convite é que nós entremos diante de Cristo Jesus em seu trono. De que forma? Pelos nossos méritos? Não. Pela nossa capacidade? Não. Mas pelo sangue de Cristo Jesus, por este caminho que ele consagrou. Ou seja, em outras palavras, pela graça maravilhosa de Cristo Jesus. E, naturalmente, sustentados, carregados pelo Espírito Santo e posicionados diante da pessoa de Cristo Jesus. Não é? Então, o verso 22 diz assim: e aproximemo-nos, mas não de qualquer jeito, porque ninguém será aceito de qualquer maneira. Nós só seremos aceitos diante do trono de Deus se estivermos fazendo uso desta aliança e do sangue de Cristo Jesus. Nos aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé,
tendo o coração purificado da má consciência e lavado, né, o corpo com água pura, ou seja, justificados pela fé, com a justiça imputada sobre nós, sobre a graça maravilhosa de Cristo Jesus, poderemos entrar no tribunal de Cristo Jesus, tribunal de Deus. Verso 23, guardemos firme a confissão e esta esperança, dessa esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem está fazendo o convite para nós entrarmos no Santíssimo, na presença do nosso juiz, o amoroso e justo Cristo Jesus? Quem está fazendo este convite tem poder para nos sustentar e nos garantir nesta experiência por meio de sua graça. Porque ele é fiel, porque ele é justo e ele faz questão de manter um íntimo relacionamento conosco. E verso 24 diz assim: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A experiência do amor é a experiência da aliança. E esta aliança, ela é permeada por sangue, ela é viabilizada pelo sangue maravilhoso de Cristo Jesus. Bom, um pouquinho mais deste convite extraordinário. Hebreus 6, 19 a 20. Aqui diz, na palavra de Deus: o qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, ou seja, o trono de Deus, o lugar santíssimo, no santuário celestial, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui, Hebreus está apresentando usando outras palavras, fazendo uma outra analogia. Ele está nos fazendo o mesmo convite. Eu creio que o apóstolo Paulo, quem escreveu Hebreus, e ele está fazendo um convite aqui de Deus para nós, para que nós ancoremos a nossa alma em Cristo Jesus, que se encontra hoje no trono como um juiz. Ele que entrou por nós, não para nos condenar, mas para nos libertar. Mas, infelizmente, aqueles que não vivem na aliança, aqueles que estão fora da aliança, estão sob a maldição. Mas aqueles que estão na aliança, aqueles que estão aceitando este convite, aqueles que estão entrando espiritualmente pela fé na sala do juízo, todas estas pessoas serão absolvidas pela graça e pela misericórdia de Deus. Efésios 2, versos 5 e 6. E estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui está também trazendo o mesmo convite para nos assentarmos com Cristo Jesus nos lugares celestiais. Isso significa para nos colocarmos em íntima comunhão, para estarmos com a alma ancorada em Cristo Jesus, para estarmos adentrados além do véu no lugar santíssimo, para permanecermos com Ele, com os pés na terra, mas o coração e a alma ali juntos com Cristo Jesus, ok? Hebreus 8, verso 10, diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Você observou que o anúncio são palavras de Jeremias 31, 33 em diante, repetidas aqui pelo apóstolo Paulo, porque aquela promessa
ela é vigente e ela continua, ela está em andamento. Então a promessa é que, por meio da pessoa de Cristo Jesus, a natureza espiritual seria gerada de uma forma tão forte em nós pelo Espírito Santo, que a nossa mente e o nosso coração teriam condições de viver conectados em Cristo Jesus, em sua aliança, porque a lei é a lei do amor, é o código da aliança. Tudo isso nós vamos ver de uma maneira mais profunda. E você, se tiver alguma dúvida, você vai, no decorrer deste curso, com o aprofundamento que nós faremos, você vai perceber muitas coisas lindas, maravilhosas. Hebreus 13, verso 20 agora. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Existe uma aliança, ela é eterna, e ela tem passado, na linha do tempo, por todas as gerações e por todas as épocas que a Igreja de Deus ela tem caminhado. É uma aliança eterna e ela se eternizou na pessoa de Cristo Jesus. Por hoje, a ideia principal é essa. Há um convite extraordinário, maravilhoso, um convite imperdível, irrecusável. Nós hoje, ainda que tenhamos os nossos pés na terra, estamos sendo convidados, de forma espiritual, pela mente e o coração, adentrarmos aos átrios mais sagrados do santuário celestial, pela fé, através do Espírito Santo, para permanecermos ligados e conectados com Jesus Cristo, ancorados nele, sustentados por ele. Você vai entender a dimensão do que significa essa experiência no decorrer dos estudos, tá ok? Então,